Do manejo do paciente potencial doador de órgãos. Eu me baseei nessa aula, principalmente nessa diretriz, foi um artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Intensivo em 2021. São as diretrizes brasileiras para o manejo do potencial doador de órgãos em morte encefálica e foi uma força-tarefa junto com a Associação de Medicina Intensiva, com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o Brazilian Research in Critical Care Network e Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes. E aí eu achei muito legal esse projeto Donors aqui também, que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre ele. Bom, de forma geral, a gente sabe que o processo da doação de órgãos é bastante complexo. Então, isso desde a parte burocrática quanto da parte de cuidados com o paciente dentro da unidade de terapia intensiva. Existe protocolos que foram estabelecidos para a gente reduzir a desproporção dos pacientes que estão aguardando um órgão e a disponibilidade desses órgãos. Então, os protocolos clínicos assistenciais, eles ajudam a prevenção de erros dentro da UTI, ele aumenta a probabilidade do uso das intervenções baseadas em evidências, que a gente vê que não é muito bem estabelecida, mas que o processo está em andamento. E isso melhora os desfechos clínicos e, consequentemente, o aumento do número de órgãos que serão doados. Diretamente falando do manejo clínico do potencial doador, a gente precisa identificar o paciente que tem essa característica, né, de doação, fechar o diagnóstico de morte encefálica, então, todos os critérios para abertura e fechamento do protocolo. A gente vai avaliar se esse paciente é elegível para doação de órgãos, então, verificar se existe comorbidade, se você tem indicação em relação a tempo e tudo mais. O acolhimento e esclarecimento da família, a gente estava discutindo agora há pouco a respeito disso, né? Apesar de estar mais difundido agora, depois do caso do Faustão ainda mais, tem muitas famílias que não admitem, não aceitam. Por mais que o paciente seja doador, eles ainda podem definir se vai doar ou não. E a entrevista para doação após a confirmação da morte encefálica, então, com a equipe da CIDOT, tudo a gente pode começar a conversa, mas o médico da intensiva acaba deixando isso para o médico da CIDOT. E aí, por fim, esse manejo começa desde a identificação até a captação e o destino dos órgãos para o transplante. Bom, esse projeto Donors, ele é um projeto que foi elaborado num hospital do Rio Grande do Sul, em que eles avaliaram 27 hospitais de Santa Catarina, através do uso de checklist no manejo do paciente, do potencial doador, né? Então, eles perceberam que existia uma associação com maior número de órgãos disponibilizados para transplante a partir do momento que eles começaram a usar os checklists, e aí com isso a menor incidência de perdas desses pacientes por parada cardíaca, principalmente. E aí esses desfechos da maior disponibilidade de órgãos para ser doado estão relacionados às metas que devem ser alcançadas, né? A gente vai falar mais em algumas tabelas mais para frente, mas as metas são basicamente ventilatórias, hemodinâmicas e endócrino-metabólicas. E aí esse projeto, ele estendeu, porque a gente não tem uma evidência científica muito grande a partir do uso do checklist para o manejo desses pacientes. Então eles fizeram uma extensão, um estudo chamado Donors, em que vai incluir 63 hospitais das 5 regiões do Brasil, que é considerado o maior estudo randomizado do mundo, está em andamento ainda. E para isso eles pegaram um painel de 27 especialistas que revisaram todas as recomendações desses checklists através das diretrizes de 2011, e aí já tem, eu vou falar um pouquinho mais para frente, das que eles melhoraram em 2020. Eles pegaram 2011 e adaptaram algumas coisas. Então, esse projeto está em andamento, esse estudo está em andamento para a gente ter evidência científica de que realmente o checklist vai melhorar, vai aumentar o número de órgãos, né, a serem doados. As medidas de potencial impacto, então, a gente vai ver o suporte ventilatório, os cuidados hemodinâmicos, o manejo endócrino eletrolítico e os aspectos específicos, como suporte nutricional, o paciente que está com infecção e sepse, a transfusão de hemo concentrado, de hemácias, o controle da temperatura corporal e a terapia guiada por mim. Bom, falando um pouquinho da morte encefálica, a gente sabe que o paciente que sofre morte encefálica, ele tem uma relação direta com o choque circulatório. E é o principal que a gente precisa evitar nesse paciente que está internado, né? Então, a partir do momento que a gente fecha o diagnóstico de morte encefálica, a gente sabe que o aumenta o risco de choque circulatório
E aí pode ser por doenças prévias ou que vão começar a se deteriorar durante essa internação, né? Então, a disfunção cardíaca pode ter sido prévia ou pode ter uma disfunção cardíaca aguda durante a internação, hipotermia. A hipovolemia pode estar associada ao uso do manitol no paciente que chegou, por exemplo, com TCE e teve a necessidade de utilizar. Diabetes insípidos ou natriurese cerebral, todos na tentativa de compensar. E vasodilatação por depressão de catecolaminas, que também é evidenciado na morte encefálica, depressão de vasopressina. Então, tudo isso faz com que haja uma diminuição da pré e da pós-carga e da contratilidade, consequentemente, da redução do débito cardíaco. Associado a isso, a gente pode ter uma hipóxia, uma anemia, que pode levar o paciente com uma insuficiência respiratória, edema pulmonar cardiogênico, uma sobrecarga de volume, sangramento. E isso vai diminuir a DO2 e, consequentemente, vai levar a uma isquemia e menor viabilidade do órgão que vai ser doado. Pensando nisso, em 69 eles criaram essa estratégia VIP de forma geral, assim, que é basicamente ventilação, infusão e pressão. Era o principal utilizado para controle desses pacientes internados com potencial doador. A partir do momento que era evidenciado esse identificado potencial doador, eles estabeleceram essas metas de ventilação com a saturação acima de 90%, com volume corrente entre 6 e 8 ml por quilo, manter uma PIP acima de 8 centímetros de água e PIP conforme a saturação de oxigênio em caso de síndrome da respiratória aguda. E aí o teste de apneia PAP, na verdade, ele é utilizado para evitar a hipóxia nos órgãos quando for fazer o teste, né, da morte encefálica. A infusão, se o paciente estiver em choque, vai fazer primeiro a responsão volêmica, vai ver qual vai ser a fluido-responsividade, e aí pode-se utilizar as drogas para poder manter essa pressão adequada, né? Então pode ser utilizada a desmopressina de 4 em 4 horas, a vasopressina, vai monitorar o distúrbio eletrolítico, administrar insulina se glicemia capilar por 180. Então aqui ele coloca de uma forma geral a infusão. A gente sabe que mais para frente vou mostrar que existe uma tabela mais detalhada. E o controle da pressão com droga, se não responder à infusão com reexpansão volêmica. Então, a partir dessa diretriz, eles fizeram uma revisão sistemática rápida dessas evidências. E aí, essa revisão, eles pegaram as referências apresentadas nas diretrizes brasileiras e da Society of Critical Care Medicine para a manutenção do potencial doador de órgãos, fizeram a revisão dos tópicos relacionados no UpToDate e no DINAMED, e a busca no PubMed com ênfase na revisão sistemática de ensaios clínicos publicados até janeiro de 2017. Isso foi o resumo da metodologia utilizada na diretriz. A avaliação da qualidade da evidência, eles utilizaram esse grade aqui, esse Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation. Enfim, é uma metodologia para poder caracterizar o grau de recomendação do tratamento, né? Então, aqui é tirado da diretriz, você vê que mudou de 69 para cá, eles conseguem especificar um pouquinho mais. E aí o nível de evidência, a maioria é muito baixo, é baixa, porque a gente não tem estudo ainda. Então, o suporte ventilatório lá, eles recomendam utilizar a estratégia ventilatória protetora em todos os potencialmente doadores, né? Com grau de recomendação forte, aí ele estabelece aqui aquilo que eu falei, né? O volume total de 6 a 8 ml por quilo de peso, com PIP de 8 a 10, FO2 mantendo a saturação acima de 90, enfim. Não sugere a utilização da reexpansão rotineiramente, porque isso pode prejudicar principalmente a doação de pulmão. Então, eles perceberam que evitar essa reexpansão pulmonar facilita, aumenta o número de pulmões a serem transplantados, serem doados. Os cuidados hemodinâmicos, então, a gente viu que aquela reexpansão volêmica geralmente é inicial, né, para caso de instabilidade, e aí, se tiver necessidade, entrar com droga vasoativa. É caracterizado como uma boa prática clínica, não tem nível de evidência, mas o uso de droga vasoativa, se for necessário, a nível de evidência é muito baixo, mas o grau de recomendação é forte. Porque tudo isso aqui foi baseado na avaliação, não foi de um acompanhamento, né? Foi daqueles checklists e foram vendo que os pacientes tiveram uma boa resposta. Então, o grau de recomendação é baseado nesse olhar, mas sem um nível um P significativo para poder falar. E aí, o manejo endócrino e eletrolítico, a gente vai fazer todas essas avaliações. Então, assim, é um quadro que
Você tem que olhar com detalhamento e a gente vai ver que existe checklists para cada parte dessa recomendação. Então são 19, eles estabeleceram 19 recomendações, e aí os outros aspectos que eu falei lá no final é que eles dividiram ali suporte nutricional, uso de antibiótico no caso de infecção e de sepse, a temperatura corporal, eles especificam aqui que o paciente que é doador renal, a temperatura ideal seria de 34, mas que isso inviabiliza a parte hemodinâmica, dificulta um pouco mais a vasoconstrição, então tem que verificar paciente por paciente. Se não, se usa droga vasoativa, tem que manter acima de 35. Se não usa, pode usar entre 34 e 35, mas aí tem a questão hemodinâmica. Mas é mais pensando na parte de transplante renal. Transfundir os concentrados de hemácia, então a gente tem evidência muito baixa e a indicação é fraca, com hemoglobina abaixo de 7. Enfim. E aqui tem um fluxograma para manutenção clínica desse paciente potencial doador de órgãos, né? Se a gente tem uma saturação acima de 90, com um volume total de 6 a 8 ml por quilo, PIP acima de 8 centímetros de água, com a PM acima de 65, a perfusão adequada, a gente vai verificar diurese, se tiver menor que 4 ml quilos, a gente mantém a temperatura ideal. Enfim, o fluxograma nos leva a pensar nesse controle de forma sistêmica para que exista uma perfusão e uma DO2 adequada para os órgãos. E aqui é o checklist que foi tirado tanto do projeto Donors quanto da diretriz, que é basicamente a mesma, né? Então, esse checklist ele é feito, tem um fluxograma depois ali, mas ele é avaliado aqueles 19 itens de forma direta, em que a gente vê as metas, primeiro, o nome do paciente, a data e o horário do primeiro exame clínico compatível com a ME, e aí você faz esse checklist na primeira hora a partir do exame. Então, fechou o diagnóstico de ME, na primeira hora você já faz o primeiro checklist. Então, se a saturação estiver acima de 90%, você coloca ali que sim, está tudo certo. Se for que não, imediatamente você tem que avisar a equipe para poder ajustar esse FO2 ou manter a PIP para ter uma saturação acima de 90% e marcar se a ação foi realizada ou não. Então, para cada item, eu tenho que avaliar isso de 6 em 6 horas até o momento da doação de órgãos, ou até que a gente veja que o paciente tem capacidade de manter, né? De forma geral, a operacionalização desse checklist é isso. Primeira coisa, o exame é compatível com morte encefálica, a gente fechou o diagnóstico. Então, esse checklist ele é disponível para toda a equipe da UTI. Geralmente, a equipe de enfermagem, o CIDOT que tem, distribui para os médicos. Então, a UTI, emergência ou no pronto-socorro também isso pode acontecer. E a CIDOT, ou Organização de Pesquisa de Órgãos, né, procura de órgãos, o enfermeiro da UTI ou da emergência ou a CIDOT vai, primeira coisa, verificar se o paciente está com estabilidade clínica, e se não tiver, ele vai alertar à beira do leito imediatamente o intensivista ou o médico da emergência, que vai ajustar a prescrição conforme indicado no checklist. Então, ali, a gente viu que a saturação estava 85 na gasometria, ele imediatamente vai avisar o médico vai ter que ajustar e fazer um novo checklist e checar. A partir do momento que ele reajustou, o enfermeiro avalia o checklist e identifica os itens que não foram cumpridos, e depois ele preenche o checklist após o ajuste da prescrição, até uma hora após a aplicação. Esse checklist tem que ser verificado e preenchido a cada 6 horas até o momento da doação de órgãos. Bom, de forma geral, assim, a diretriz, ela mostra que o manejo clínico do paciente potencial doador é basicamente de um paciente grave, em que a gente tem que manter os sinais vitais, os órgãos com bom fluxo sanguíneo, enfim. Então, só que a diretriz avaliou um grande volume de intervenções com essa metodologia do Patient Intervention Comparison Outcome, que são os resultados baseados na comparação das intervenções. Então, paciente que usou o checklist e que não usou. Então, os que usaram, eles perceberam que aumentou o número de doadores de órgãos e que os órgãos ficaram mais viáveis. Então essa diretriz foi para prover as recomendações baseadas no método padronizado da revisão rápida de literatura, apesar da gente saber que não tem evidência, a gente tem esses comparativos. Essa é uma das limitações do potencial, né? A gente não tem uma evidência muito grande, é baixa, muito baixa confiança na evidência identificada. E aí alguns estudos observacionais já tiveram demonstrado que esses checklists aumentaram o potencial, os órgãos para doação e diminuiu as paradas cardíacas desses pacientes doadores. E aí o que a gente vai ter de evidência científica mais para frente, com mais concreto, vai ser o estudo DONOS, e vai testar a efetividade na implementação de um checklist
contendo as metas e recomendações dos cuidados da redução de perdas de doadores, né? Então, o primeiro estado que conseguiu estabelecer, que é muito bem certo, o uso dos checklists foi Santa Catarina, e eles abrangeram estabeleceram um estudo para poder ter evidência científica, né, de que isso é o melhor modo para a gente ter um aumento do número de doadores. É isso.